no YouTube, estou com a Mari Pimentel ao vivo, tratando desse tema tão importante, candente, né? Muita gente se perguntando sobre a reabertura das escolas, né? Até quando elas permanecerão fechadas, né? Algumas já reabriram, alguns estudantes já estão com segurança voltando às aulas, mas nós sabemos que não é a realidade da maior parte das nossas crianças até este momento. A gente já virou uma situação de falar, vamos mais 15 dias. Como nós vamos viver os próximos 15 dias entre pais e mães é uma brincadeira que toda vez nos dizem, mais 15 dias e mais 15 dias. E nós estamos há 180 dias com os nossos filhos fora da escola. E a gente sabe que nossos filhos não estão em isolamento total. A gente conseguiu, durante um certo tempo, fazer esse isolamento. Hoje, pais e mães já têm frequentado já locais, então nossos filhos realmente não estão mais em 100% de isolamento, o que mostra que o que temos hoje de relação está sendo uma relação muito menos estruturada e organizada como acontece nas escolas. Hoje, eu tenho pessoas que eu trabalho, que trabalham para mim, e até eu, que estamos deixando nossos filhos com vizinhas, amigas minhas estão cuidando, por vezes, do Luíde e da Lara, e outras amigas minhas eu vejo que é a mesma situação. Então, criar a ideia que nossas crianças estão em casa, tranquilas, é utópico. Depende o quão tranquilo é o número de crianças que estão reunidas em casa. A gente sabe que tem creches clandestinas aqui, que nós vemos a falar sobre a gente vem falar que é o cuida-se crianças já. Nós tiramos, no Brasil a gente acabou com as creches e abriu um novo negócio, que é cuida-se de crianças, que creche a gente não pode ter, mas cuida-se criança a gente pode. Ou seja, o que é estruturado, o que é regulamentado, o que a gente tem fiscalização, o que tem toda a questão pedagógica, a gente não pode ter no Brasil. Mas cuida-se crianças nós podemos ter no Brasil. Uma vez o que não é fiscalizado, o que realmente não está como um negócio estruturado, a gente está dando um jeito, porque as crianças estão convivendo, estão ficando com vizinhos, com amigos, estão ficando em locais que não estão preparados para elas. Então, o que eu quero trazer aqui é uma indignação de uma mãe que vive a realidade, que está no dia a dia e que sabe que as nossas crianças não estão no dia a dia realmente seguras, como se imagina, algumas vezes por políticos e também por pessoas, sindicatos e pessoas que estão tomando as decisões por nós, com relação aos nossos filhos. Então, acho que a grande questão é a seguinte, o tempo para um adulto e o tempo para uma criança tem perspectivas diferentes. E daí a gente pode trazer um médico para vir falar, mas eu acho que é utopia a gente pensar que o tempo se dá da mesma maneira para uma criança e para um adulto. Agora, muita gente fala na questão econômica, a gente falou muito sobre a questão de atividades essenciais, que todas elas são, que é importante ter segurança para retomar o emprego e o trabalho, tudo isso que, aliás, o setor privado fez muito bem, o setor público deixou a desejar, né? Mas, obviamente, que esse discurso, né, saúde versus economia, também tem agora na área da educação. Aqui está a Nájila dizendo, né, algo nesse sentido. Ano letivo se recupera, vidas não. Como você contrapõe esse comentário, Mari? Porque tem gente preocupada, com medo, né, de que as crianças vão para a escola e, eventualmente, pode levar a doença para casa, pode acontecer algum problema maior, né? Acho que é importante tranquilizar essas pessoas também quando a gente fala nesse assunto. Tá, então acho que a gente tem duas perspectivas. Primeiro, hoje em Porto Alegre, nós não tivemos realmente nenhuma, não está tendo uma taxa de mortalidade de crianças. Então, a gente realmente vê que as crianças estão convivendo e não estão vindo a óbito, e poucas, a gente deve ter 2 crianças, 3 na UTI hoje em Porto Alegre. O que morre são crianças deixando a escola. Hoje, por um estudo da Fundação Roberto Marinho, junto com a Ayrton Senna, a gente tem a perspectiva que uma criança que deixa de concluir o ensino básico, ela tem uma perspectiva de vida de 4 anos a menos. Ou seja, uma criança que agora não retornar para a sala de aula, a gente está matando ela 4 anos antes. Então, isso a gente tem dados. Isso a gente tem dados e a gente tem morte. A gente tem uma perspectiva que 26% dos nossos jovens não vão voltar à escola. Então, a gente trabalhar com a perspectiva que o Covid vai impactar mais do que o retorno às aulas, eu acho que a gente está novamente sendo hipócritas diante de dados que nós temos hoje do Brasil. A gente sabe que nossos alunos não terminam a escola. A gente sabe que a gente não vive uma situação de ter a educação como sendo prioridade no Brasil. Então, a gente ficar mais tempo com as portas fechadas é mais difícil para os alunos voltarem. A gente não é professor, mas eu tenho certeza que todo professor sabe quando um aluno sai da escola
a dificuldade que é dele retornar. E os alunos agora que estão ausentes há 6 meses da escola, muitos não retornarão. E essas crianças terão 4 anos a menos de vida do que os outros filhos que retornarão à escola. Então aí a gente está falando de dados concretos de mortalidade. E não estamos falando de dados de perspectiva de Covid, uma vez que a gente nem deu a chance das crianças voltarem à escola. Aqui tem a Charlene também dizendo: sou professora de educação infantil. Sou a favor da volta à normalidade em tudo. Só acho um cúmulo voltar com todas essas restrições, sendo que a educação infantil até adaptação será necessária. Como manter essas crianças com máscara e mantendo distância entre si? Como receber meus alunos sem abraços e beijos? Uma professora preocupada aí com o retorno, é a favor, mas claro que ela demonstra muito carinho, não só pela profissão, como principalmente por quem ela tem que ter, que é pelos alunos dela, né? Então, como é que você vê essa situação, Mário? Então, a gente tem já estudos, e até a OMS estava lançando alguns estudos novos, que crianças pequenas teriam aí a máscara não seria eficiente. Então, a gente sabe também a ineficiência da máscara e de alguns protocolos que foram criados. O que a gente tem que repensar no Brasil é até o tamanho das turmas, os tamanhos da sala de aula, que hoje a gente tem salas de aulas um pouco maiores do que a média aí dos outros países, e que são protocolos simples de serem adotados, mas que serviriam muito mais do que termos máscaras nas nossas crianças. Daqui a pouco ter salas de aulas menores, com menor número de alunos, incentivar a higiene das mãos, trabalhar com a questão de realmente ter salas de aulas arejadas, e isso eu já trouxe, e até deve estar na nossa live aqui, o grande infectologista, o Ricardo Zimmermann. Faço aqui os meus cumprimentos, porque ele trouxe muitos dados e muita segurança para nós sobre esse retorno, sobre os protocolos, sobre o que tem acontecido, e ele traz que muito mais do que nós termos crianças com máscara, é nós termos realmente uma higienização das salas de aula, uma ventilação das salas de aula e salas de aulas menores, do que realmente a gente botar máscaras e luvas nas nossas crianças e esperarmos que isso não vai transmitir o Covid. O porquê nós não estamos aprendendo com os outros países, porque a gente não está dando a chance do retorno, porque a gente não está pegando os protocolos dos outros países também. De alguma maneira, a educação no Brasil parece que é diferente que dos outros países. Eu acho que é engraçado. Eu acho que as nossas crianças são diferentes, a educação é diferente, tem alguma coisa que não nos está deixando aprender. Eu acho que essa comparação que tu fez foi muito assertiva, Marcelo. Eu acho que nós, pais e mães, precisamos entender que a política faz parte, está fazendo parte da nossa vida também, no nosso cotidiano, está limitando hoje a nossa liberdade pela primeira vez numa situação tão grande, e nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser atuantes na política nesse momento, muito mais do que ficarmos parados, sem tomar realmente uma atitude no que tange aos nossos filhos e à liberdade dos nossos filhos e ao crescimento dos nossos filhos e ao futuro deles de aprendizado, de envolvimento social. E eu acho que é nesse sentido. Eu, como uma mãe, seria isso como desabafo que eu diria. E principalmente juntos nessa reabertura. Eu acho que a reabertura vai exigir muita seriedade de nós, pais e mães, e a grande questão é a gente tendo essa seriedade, a gente consegue reabrir com segurança, os nossos filhos voltam a conviver e a gente volta a ter liberdade. Então, acho que a gente manter esse foco de realmente exigir a nossa liberdade, mas temos a responsabilidade do respeito e de seguir aí os protocolos necessários para a reabertura com segurança. Muito obrigado de novo, uma boa noite para ti, e que tudo se resolva logo e que isso tudo passe, porque a gente quer realmente um Brasil e uma sociedade muito melhores. Um abraço grande. Tchau. Obrigada, abraço. Tchau, tchau.